você nesse momento um dos textos mais lindos para mim e que traz tamanha reflexão ao meu coração, e eu tenho certeza que ele vai trazer também a você um ponto justamente de perceber justo o quanto eu amo esse texto, o quanto esse texto para mim ele é importante, e eu quero dividir isso com você. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele escreveu assim: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Depois ele vai dizer, houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. E este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. E ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É um texto fantástico, onde o apóstolo João, aqui conhecedor, obviamente, da cultura que permeava ali o momento onde ele escreve a sua carta, que é a cultura grega, onde ali o pensamento grego é influente em quase todos os lugares, ali a gente pensando no período. A gente tem três separações ali, ou nós temos três nações, três tipos de pensamentos predominantes ali. Nós temos o governo romano, nós temos o governo religioso ali dos hebreus ou dos israelitas, ali dos judeus que seja, e nós temos o pensamento grego predominante na época. E esse é o ambiente do que está acontecendo ali. Esse é o conflito que vai acontecendo, e foi diante dessa realidade que Jesus decidiu então unir, Deus decidiu em sua sabedoria unir esses três lugares específicos para que a mensagem do Evangelho fosse disseminada para quase todo mundo naquele período. E hoje eu e você, nós estamos sendo beneficiados então com essa realidade. O pensamento do grego, desde os primeiros filósofos, eles vão tentar encontrar qual é a força motora que criou o universo, da onde o universo surgiu, por que ele existe, foram os deuses, como os deuses fizeram, da onde vem essa resposta? E esse pensamento do grego era justamente para entender aonde que estava o logos. Esse logos, essa força motora, da onde que vinha essa sabedoria, tudo isso, ou essa palavra, como o logos é, da onde vinha essa capacidade. E ali o apóstolo João, muito bem claro aqui, ele acerta divinamente, inspirado pelo Espírito, e conduz então o início da sua carta já dizendo que no princípio ele era a palavra. Ele está dizendo, obviamente, que antes de todas as coisas, no princípio, ele já era a força motora, a propulsora que fez com que todas as coisas acontecessem. E não só. Essa força criadora aqui, essa palavra, que nós podemos fazer uma ligação óbvia aqui entre João 1 e Gênesis 1, aonde aquele haja de Deus, a gente entende aquela palavra liberada como sendo essa criação que veio diretamente dele, né? E o verbo que estava, essa ação que estava em Deus agora, ela vai e acontece e se torna então a materialização do verbo que estava com Deus, e esse verbo, essa ação que era Deus. Nós, obviamente, aqui já destronamos um dos principais pensamentos da pós-modernidade, né? Pós-século XIX, que vai dizendo que nós não fomos feitos a partir de um ser sobrenatural, de Deus. Deus não criou, né? Não há Deus que criou o mundo, mas sim que é uma seleção natural, o acaso, o Big Bang, e todas essas
teorias que nós temos aí tentando explicar para a gente, algo que até para o grego já acontecia lá atrás, já havia justamente esses questionamentos, e João aqui ele vai de forma maestral e já diz, não, antes de todas as coisas ele já estava, porque no princípio de todas as coisas Deus já estava lá e todas as coisas foram feitas por seu intermédio e nada do que existe se não fosse ele, porque tudo foi feito por meio dele. João coloca já um ponto aqui onde vai fazer as pessoas que ali que leram a sua carta já vão fazer logo uma ligação com o pensamento da época. Não é uma distância como a nossa. Quem lia não tinha dificuldade alguma em compreender, não tinha mistérios algum. Era óbvio para eles. Para a gente que nós estamos há anos na frente, né? A história está anos atrás, nós precisamos fazer uma volta no tempo. E não é tão simples voltar num texto antigo e tentar compreender ele, justamente pela distância. Para a gente parece um mistério, mas quem estava aqui ouvindo isso não tinha mistério algum, sabia que João estava justamente colocando aqui Deus e colocando Cristo como o princípio de todas as coisas, o Logos, a força motora, o Criador, aquele que fez tudo e tudo que existe, existia por ele. Então, enquanto tudo era trevas, ou enquanto a existência estava em trevas, não existia nada. E, obviamente, houve então a vida. A vida começa a passar diante dessa existência, e agora a luz brilha, e essa luz brilha nos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas elas não têm capacidade alguma de ir contra ela. Imagina só, um quarto escuro, você se depara então com aquela escuridão total, você acende uma luz, a escuridão ela se dissipa, e é assim o momento quando diante da escuridão, diante da realidade dos dias escuros, do reinado da morte no mundo, então essa luz ela aparece, que é o que João está dizendo, essa luz vai aparecer e vai brilhar e vai mostrar agora no meio das trevas a sua poderosa resplandecência. E é isso que aconteceu nesse momento. E ele já olha aqui João para João Batista e diz que esse homem que foi enviado por Deus, João, ele veio justamente como uma testemunha e testificou de tudo isso que estava acontecendo, e ele falou a respeito dessa luz, mas as pessoas não criam no que ele dizia. Elas tinham então, ele veio como testemunha e testificou a respeito da luz para que todos vissem e crescem por meio dele. Mas ele deixa claro que ele não era luz, ele era um anunciador dessa luz. Ou como ele mesmo diz, ele era amigo do noivo e não o noivo. E o noivo viria, e quando o noivo veio, ele não era digno nem de calçar a sandália dos pés do noivo. O que eu quero mostrar aqui para você é justamente que nós estamos diante de uma história real. Estamos diante de um fato, estamos diante de uma cena, de algo que aconteceu ali. E que muitas das vezes parece, a gente se sente distante e não deveria ser assim. Já teve vezes que eu li o texto bíblico, aí eu me senti tão próximo dos apóstolos escrevendo, que eu olhei para trás e eu falei, ele escreveu e ainda eu sentindo ele vivo ali comigo, me dando direcionamento, me conduzindo, me ensinando, mostrando para mim, apontando o caminho. Quer dizer que ficou ali, o Espírito decidiu fazer dessa forma para que clareasse para mim e para você, e para que a gente entendesse, como o livro de Hebreus vai dizer, que existe uma grande nuvem de testemunha, né? Que os heróis da fé, em Hebreus 10, se não me engano, vai mostrar justamente que eles passaram e que nós temos a condição também de passar e de vencer. E é a mesma coisa que João Batista estava fazendo, anunciando a luz e mostrando que essa luz ela estava vindo ao mundo justamente porque o mundo tinha sido feito por ele. E agora aqui pensando o livro de Efésios e Filipenses, se eu não me engano, ele vai fazer o quê? Ele toma a forma de homem e habita entre nós e ele se esvazia de si, se esvazia da sua glória para chegar e iluminar o mundo, para mostrar para o mundo quem ele é e fazer com que o mundo perceba então que o Criador veio e ele habitou entre nós.
E ele veio para o mundo, nesse mundo que ele criou, e o mundo ali, aquele mundo real, as pessoas que estavam ali ouvindo João escrevendo, pensando na trajetória, na sua crucificação, ou nós podemos também trazer para os nossos dias, quantas pessoas não ouvem e não prestam atenção e não creem nisso que nós estamos dizendo, ainda que o mundo é do Senhor, ainda que ele criou todas as coisas, ainda as pessoas não recebem. E aqui João está falando especificamente que aqueles que eram seus, que ele diz aqui do judeu, o judeu é o povo escolhido por Deus, lá desde o começo, a partir de Abraão, é traçado então um plano de Deus na eternidade, quando ele já prepara o cordeiro antes da fundação do mundo, ele já traça um povo para que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que é Gênesis 3,15, fazendo com que o Salvador viesse ao mundo, o Messias esperado do judeu. Mas como ele não veio com glória e tirando Roma do seu domínio e colocando os judeus ali para serem os donos, em aspas, aqui de todas as coisas do mundo, como eles esperam até hoje, como ele veio com outro reino, ele disse, o meu reino não é daqui, o meu reino é de outro lugar, mostrando que toda essa materialidade que o judeu estava esperando não era a sua finalidade, que ele transcendia tudo isso, e aí o judeu, que era o povo seu, não aceitou, não recebeu essa verdade de Jesus, porque ele veio na sua simplicidade. Em contrapartida, João diz pra gente que mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos então filhos de Deus, a saber, aos que creram no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas dessa vontade de Deus que foi fazer com que todos aqueles agora que se achegam a Deus através de Jesus, que Jesus leva ao Pai, eles agora têm uma filiação, têm uma nova identidade, agora eles sabem, eles têm um senso de pertencimento, e o apóstolo deixa isso claro para a gente. E mais uma vez ele vem dizendo que o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de bondade, cheio da verdade, e assim eles viram a glória de Deus, através da glória do unigênito do Pai, através do seu Filho Jesus. Essa é uma das maiores declarações que nós temos do Criador, nós temos da graça, nós temos da redenção, e nós temos da filiação, e por fim nós temos então dessa glória. Eles puderam ver isso e materializar essa realidade, né? Chegou para eles no tempo deles, e João diz isso muito claro, e nós estamos aqui na esperança de que o nosso dia, o nosso momento, a nossa hora irá chegar, e nós iremos sim materializar e poder contemplar ele com os olhos e saber de uma vez por todas e provar de uma vez por todas e nos livrarmos de uma vez por todas de tudo aquilo que nos impede de conseguirmos ter a capacidade de tentar chegar o mais próximo daquilo que Deus é, né? De quem Deus é, da sua presença, de forma então majestosa, e poder provar, aí sim, provar a sua glória. Porque a glória de Deus aqui, como é materializada, ou como a gente pseudo diz nos nossos dias, né? Nossa glória de Deus foi percebida no lugar, Deus estava presente no lugar, mas isso é só para o papinho que nós ouvimos nos nossos dias. A glória de Deus, ela é outra coisa, a Shekinah de Deus, ela é uma outra coisa, e nós temos a esperança que nós iremos provar justamente naquele dia, no momento que nós nos encontrarmos com Ele, aí sim, a sua verdadeira glória.